Mas eu começo o programa de hoje com um quadro que eu gosto demais, que faz diferença na minha vida, na vida de muitas pessoas, que é o Amor Exigente. Toda segunda-feira, o Vida Melhor fala de dependência química. Tem gente que fala assim, puxa, mas dependência química não é um assunto só para alguns? Porque eu não conheço ninguém que tem esse problema. Eu te digo que não. Hoje, infelizmente, é o problema da nossa sociedade. E a nossa sociedade, ela está permeada de dependentes químicos, de codependentes, e a gente precisa conhecer esse assunto. É até um ato de cidadania. A gente tem que saber para poder ajudar, para poder atuar, para aconselhar, né? E a gente para ficar cada vez melhor. Agora, no Amor Exigente, a gente não fala só de dependência química. Eu, por exemplo, faço parte hoje de Amor Exigente. Estou ali para buscar qualidade de vida, porque é uma instituição que busca qualidade de vida. Então, nos ajuda a entender melhor o que são os limites, os nossos próprios, e colocar limite, aplicar as nossas consequências, lidar com a culpa que todos nós temos. São reuniões semanais, 2 horinhas, uma vez por semana, não mata ninguém, ao contrário da vida. E esse é o programa que tem dado vida a muita gente, transformado vidas. Sem custo nenhum, tá, gente? Qualquer pessoa participa e não paga nada pra isso. E hoje a gente vai falar sobre dependência química, sobre o problema da recaída, a família em todo esse contexto. Luiz Fernando Calduro, que é presidente da Federação Amor Exigente, e também recebo Ronaldo Rissetto, que é diretor de comunicação de Amor Exigente. Muito obrigada por terem vindo. Prazer. Gosto muito de receber. Eu nunca mais tinha vindo aqui, né, Ronaldo? Obrigado, Cláudia, por esse espaço maravilhoso. Esse espaço é maravilhoso para todos nós e para os nossos telespectadores também. E tem uma turma que já fica esperando as segundas-feiras para aprender. Eu digo que é muito bom estar aqui, assistir ao Amor Exigente pelo programa Vida Melhor, mas melhor ainda é você estar no grupo, porque no grupo tem uma dinâmica toda que vai fazendo mudança na vida da gente, né? Mas aqui já fica aquela vontadezinha de conhecer, porque o nosso programa realmente é muito bonito. Ele é encantador, ele é libertador, ele nos tira os medos, ele nos tira das culpas e ele nos coloca em ação. O Amor Exigente não é falação, é ação. E convida vocês para tomar uma atitude sem medo de crise, com um grupo que o apoia, é tudo de bom. Aliás, essa coisa da falação, ela é meio perigosa. Tem mãe que fala e só irrita o filho, né? É, com certeza. Bom dia, um prazer enorme estar aqui com você. Não almoçou ainda, né? Mas já é boa tarde. Não, eu não almocei, então eu tô ainda meio no... Tá que nem eu também falo bom dia, ainda não almocei, né? Poxa vida, boa tarde. Olá, né? Eu acho que o que nós temos encontrado no Amor Exigente, dentro daquele programa maravilhoso de vida, é a dificuldade das famílias se empoderarem e praticarem. Porque o programa, com certeza, é um dos programas mais maravilhosos que existe na reeducação comportamental. Todo mundo que está passando por uma dificuldade, quer ser um desvio de conduta por droga ou outro tipo de compulsão, sexo, celular, qualquer tipo de compulsão, vai para o Amor Exigente tentando encontrar a sua sobriedade. E esse programa é um programa que tem princípios básicos e éticos de comportamento. Ou seja, você vai no Amor Exigente pensando que você vai mudar o outro e vai descobrir que é você que vai fazer a mudança. E aí tem aquele impacto. Começa aí no Amor Exigente, vai 1, 2, 3, 4, 5 e começa a aprender como tem que fazer, como tem que praticar na sua casa. Só que você não faz isso sozinho, você faz isso em família. O outro, que é a razão da tua ida naquele grupo, também continua com o problema. Então, qual é o grande segredo do Amor Exigente? Além da prática, de aprender os princípios, colocar em prática com pessoas que talvez não estejam fazendo a mesma coisa que você, conhecendo o programa. E muitas vezes nós temos mães, pais, que começam aí no Amor Exigente, aprendem como praticar o Amor Exigente na sua casa, mas quando chega em casa encontra uma condição negativa para que ele coloque em prática. Por isso que a gente sempre pede que a pessoa nunca desista. O grupo, não fique só, volte ao grupo, porque aquele momento de desafio é o momento que você vai colocar em prática o seu aprendizado. E o grupo, em conjunto, te apoia para que você possa ver que ações você vai ter que tomar. Mas, efetivamente, as mães, os pais, eu mesmo, eu me digo aqui por mim, eu demorei muitos anos para entrar em ação, era só falação, mas para isso que a gente vai no grupo de apoio. Não, e é difícil mesmo. Eu sinto que existe uma dificuldade muito grande de encontrar o equilíbrio entre a falação, entre a amorosidade e a exigência, né?
Às vezes eu vejo, mesmo em casa, a gente decide falar um não, e aí às vezes esse não vem carregado de dureza, né? E aí eu penso, poxa, mas se a gente está falando não, pode ser com amorosidade, mas é difícil pra gente, em determinados momentos, encontrar esse equilíbrio, né? E o grupo nos ajuda nisso, não é? É, porque o grupo nos ajuda a termos famílias funcionais. E dentro da disfuncionalidade, as famílias elas vão sempre para dois opostos muito distintos. Ou são famílias permissivas, onde tudo pode, onde não há limite, ou são famílias que são extremamente repressoras e que colocam um limite muito forte e que, às vezes, quando aperta muito, espana, né? E ela pode até ficar aí, olha, entre uma e outra, né? Quer dizer, ter os dois momentos, onde ela é muito permissiva e onde ela é muito exigente, né? Muito ditadora. Eu entendo hoje, depois de alguns anos, já bons anos no Amor Exigente, que é o que eu chamo de caminho do meio. O que seria isso? Porque eu tenho, dentro das minhas possibilidades, várias opções de fazer o trabalho. Então, eu tenho que estar aberto para aquele momento. Porque existe um momento que você vai ter que ser mais peremptório, duro, falando, não, é assim. Mas tem um momento que você tem que ser mais flexível. Porque o objetivo maior é que você traga equilíbrio naquele lar, naquele momento. Não adianta você querer ser agressivo se uma pessoa está em uso naquele momento, que ela acabou de usar droga, chegou ainda num estado de atividade total e você vai querer ser agressivo com ele. Não adianta. Você tem que colocar o limite com uma certa flexibilidade, um certo jeito, esperando que ele fique sóbrio para então você conversar. Existe uma frase no Amor Exigente que eu gosto muito que fala disso, que é desse equilíbrio, né? Que exigência sem amor... O seu amor sem exigência me humilha. O seu amor, a sua exigência sem amor me revolta. E o seu amor exigente me engrandece. Então, é o seu amor sem exigência me humilha. A sua exigência sem amor me revolta. E o seu amor exigente me engrandece. Ou seja, equilíbrio. É o equilíbrio. E a gente compreende isso, porque as famílias, quando vêm ao Amor Exigente, como eu vim, nós estamos doente total. Você está desequilibrado, não sabe o que fazer, é uma dor muito grande e você esquece que o sofrimento é opcional. A dor está lá, mas você tem que aprender a não sofrer. Isso você está falando quando você teve problema com dependência química, com os teus filhos. Isso. Você adoeceu como pai. Sempre. Porque todo pai, ou marido, ou esposa de dependente químico adoece por conta da dependência química. Isso é o que chamamos de codependência. Você ficou um codependente louco. Total. Aliás, eu já tinha até diploma de codependência grau 1. Porque eu era... O que é a loucura de um pai na loucura na dependência química? Você começa... Eu lembro de situações, tipo, você facilita. Primeiro, a loucura maior do codependente é aquela imaginar que o fato de que a pessoa vai ter uma atitude errada, por exemplo, roubar para ela usar, e você vai dar dinheiro para ela. Porque você fala, não, se eu der dinheiro, meu filho não vai roubar. Então, essa atitude é uma loucura. Porque isso é a ausência de sobriedade total, imaginar que a tua doença e a doença dele vão se curar. Nisso, agora me veio aqui um insight de que muito, às vezes, do que a gente vê na sociedade é codependência da própria sociedade, pensando naquela situação da Cracolândia, né? Porque, de repente, fica também codependente, apesar da distância emocional até, e de achar que, não, deixa ali eles terem um canto, porque é melhor que eles tenham aquele canto do que... Não, o melhor é que eles se tratem. O direito que nós vamos ter de intervir no livre-arbítrio da pessoa. E sabe, Cláudia, eu precisei fazer uma internação de um filho meu. E é muito dolorido a gente fazer isso. E a gente fica sempre incerto. Será que eu fiz o certo? E durante os 6 meses que ele ficou ali internado, eu sempre tinha esse questionamento. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou tendo o direito de tirá-lo da vida dele, dos estudos, do trabalho? Mas o grupo me fortaleceu, porque, na verdade, eu não estava tirando de nada, eu estava devolvendo a ele a dignidade que ele tinha perdido, eu estava devolvendo a ele a saúde que ele tinha perdido. Ele já estava adoecido pela dependência química. Então, quando vem esse questionamento, será que nós temos direito de, por exemplo, nessa situação de Cracolândias, não precisa ser de São Paulo, do Brasil inteiro, nós temos isso, de intervir, de levar essa pessoa contra a sua vontade para um tratamento? Será que eu estou fazendo o correto? Com certeza está, porque se a pessoa não tem mais
condições de responder por si mesmo, alguém tem que fazer por ela. Tem aquela máxima do grupo que a gente adora tanto, né, Ronaldo? Que enquanto você não sabe, não consegue se amar, permita que alguém ame você, permita que o grupo te ame, permite que alguém de bom senso, que uma clínica te ame. Enquanto você não souber se amar, permita que alguém te ame. Que o grupo te E a ame. gente precisa aprender a se amar mesmo, né? E aí, como pai e mãe, como dependente para quem está no grupo de sobriedade, o amor é o que vai libertar a gente. E o mais importante do grupo de apoio é justamente ele reequilibra a família através do reequilíbrio. A gente fala assim, o equilíbrio individual leva ao equilíbrio coletivo. Então ele vem para o grupo para se reequilibrar, para que ele aumente a sua autoestima, para que ele aumente a sua coragem, para que ele desenvolva uma condição de fé muito maior no seu poder superior, como ele entendeu o seu poder superior. Mas aquele momento permite que ele acredite que ele pode fazer a transformação. E eu acho que é esse o momento mais importante de um grupo de apoio, quando eu me sinto seguro ali naquele grupo, quando eu sei que eu tenho a dificuldade, mas que eu vou fazer a transformação. Por isso que a gente fala, não fique só. Maravilhoso. Venha ao grupo de apoio. Aqui o que a gente está fazendo nesse começo pode ficar bem claro que é um convite. Eu atualmente vou ao grupo de Amor Exigente toda terça-feira, existem grupos às quintas, às segundas, às quartas, todo dia, em tudo quanto é lugar de São Paulo, do Brasil, da América Latina, em vários lugares. Vá a um grupo de apoio. Você não precisa ter um problema de dependência química. Você vai tratar de você mesma, das suas capacidades. A gente falou de empoderamento, é uma palavra que ficou na moda, né? Mas você vai ficar mais fortalecida para ser gente. E aguentar a paulada, porque a gente vai ter que aguentar mesmo, né? Eu volto aqui já, tá bom? A gente falou bastante de equilíbrio, a gente falou de ser flexível, de ter exigência, mas ter amor. Mas existem coisas que não são negociáveis, né? E aí eu acho que a gente podia falar um pouco sobre isso. Porque, às vezes, na loucura toda e o medo de drogas pesadíssimas como crack, por exemplo, algumas famílias andam permissivas em relação ao uso de outras drogas. O próprio álcool, a maconha. E esse é o começo? Essa é a porta de entrada, de fato? Com certeza não é. E é a raiz cultural do brasileiro. Eu falo isso porque na minha família foi assim. Nas nossas famílias brasileiros, nós temos o álcool presente nos nossos natais, nos nossos réveillões, nos aniversários, nos batizados, enfim. E as nossas crianças vão vendo isso, elas vão vendo que isso é normal e elas sabem que quando chegam a partir dos 10, 11 anos de idade, elas querem entrar no mundo dos adultos. E se o mundo dos adultos tem ali o álcool, ela também vai entrar. Então, agora, não é todo mundo que bebe que vai desenvolver a doença, né? Não, não é. A dependência química é uma doença multifatorial, né? E muitos usam, e alguns inclusive usam droga pesada e não entram na dependência química. Mas nós costumamos alertar. Se você pretende fazer uma roleta russa, aconselhamos que não faça. É uma brincadeira perigosa, não é? né? É uma brincadeira bem perigosa. Porque nós não sabemos quem vai. Que vai desenvolver, né? Quando nós estamos voltando para os pais, isso acontece em cima dessa condição de não usar álcool. Muitos pais vão lá para tentar ajudar os filhos. E uma das coisas que a gente fala e comenta, olha, se na sua casa o pessoal tem álcool, você vai ter que começar a considerar eliminar o álcool da sua casa. Então, como isso é uma maneira dele se privar de alguma coisa, ele muitas vezes não está afim tanto de apoiar aquela recuperação, porque o álcool, até o cigarro, acaba sendo uma condição de, vamos dizer assim, derivar para outras coisas, ou pelo menos mostrar no teu exemplo, né? Eu lembro bem que quando o meu filho estava no processo de recuperação inicial, e ele falou, eu vou buscar a minha recuperação, eu falei, eu vou largar o cigarro. E eu larguei o cigarro, e eu sinto vontade até hoje de cigarro, porque é um vício. Então, isso é um trabalho de diariamente você falar, não vou usar, porque a gente encontra o tempo todo fatores que facilitam você usar. Né? Então, o álcool, com certeza, é a porta de entrada, e a indústria de álcool hoje, a indústria cervejeira, vamos dizer, para ser mais exato, ela foca bastante o consumo do álcool na juventude, nas mulheres. Então, eu acho que hoje a gente pode ter certeza, o álcool é um desses momentos que a gente deve reavaliar dentro da nossa casa. E é por isso que Amor Exigente, com base em todos esses estudos, na vivência com essas famílias, também é contra a descriminalização do uso da maconha, né? Isso é um assunto polêmico, muito falou-se nos últimos dias. A gente fez uma entrevista
com o ministro Osmar Terra já tem até um tempo, mas a posição é a mesma. Ele nos fala um pouco mais sobre esse assunto e eu quero compartilhar com você agora. E eu estou aqui do lado do Osmar Terra, que é ministro do Desenvolvimento Social e Agrário e é alguém muito parceiro de Amor Exigente na luta contra a descriminalização da droga, né? E eu gostaria de entender o seu motivo principal. Olha, eu sou da área de saúde pública. Fui secretário de saúde 8 anos do Rio Grande do Sul, sou médico de profissão. E me surpreendeu no período que eu era secretário a gravidade do problema, a proporção que tomou o problema das drogas no Brasil, né? E o dano que ela causa, não só para quem usa, né, mas para a sociedade como um todo. Essa história de achar que o dano da droga é só para quem usa droga é um engano, né? Na verdade, a família é devastada, né, pelo uso da droga, a família de quem usa, a sociedade é afetada, né? As relações de trabalho, a questão da violência, né, cresce muito, né, porque a droga tira o controle do impulso. Na verdade, o transtorno mental que a droga causa é que é responsável pela maior parte da violência que nós temos hoje no Brasil. E a gente vê um movimento contrário com a defesa que é relacionada à segurança pública, né? E a gente acabou de ouvir que não é bem isso, que não muda nada, ao contrário, piora. Mas a gente também vê um movimento de descriminalização das drogas forte nos Estados Unidos e em outros países. Onde está o interesse? Por que isso está acontecendo, do seu ponto de vista? Olha, tem as drogas, quem está defendendo a liberação das drogas, eu vejo 3 grupos de interesses atrás disso. Primeiro, uma questão filosófica, do direito das pessoas se drogarem, que ninguém tem nada a ver com isso e tal, que é um erro porque a pessoa drogada ela afeta a vida de todo mundo, né? E sobrecarrega, inclusive, a família que perde a sua liberdade. Ele tem a liberdade de usar, mas a família perde a liberdade de fazer outras coisas e tem que ficar cuidando dele, né? O segundo grupo de interesse são os próprios usuários, né? São usuários ou recreativos, né? Que pode ter uma parcela da população que não fica dependente, é verdade, mas é uma loteria, né? Qualquer um pode ficar, e dependendo da exposição é mais fácil ficar dependente, né? Mas tem um grupo de pessoas que tem medo de ser preso, de ser punido por estar usando uma droga ilícita, né? Então também, naturalmente, são a favor da liberação. E o terceiro e mais poderoso grupo é o grupo econômico, que quer transformar numa indústria a droga, e é uma indústria que tem um cliente escravo, né? Porque à medida que a pessoa fica dependente, ela vai vender a casa para poder comprar a droga, né? Que é o que acontece normalmente, né? Vende tudo que tem. Quanto mais pobre a família, maior o sofrimento por causa disso. Vende até a porta da casa, às vezes, né? Para poder usar a droga. Então, há uma confluência de interesses desses 3 grupos, né, na direção da liberação. Eles têm força na imprensa, né? A imprensa hoje, alguns veículos importantes estão defendendo a liberação das drogas. No judiciário existe uma corrente que pensa assim. No parlamento, totalmente minoritária, né? No parlamento é a minoria da minoria, mas tem um grupo que pensa assim, né? E na sociedade também tem. Agora, as pesquisas todas mostram que quase 80% da população é contra qualquer liberação, porque ela sofre na carne, né? Não é uma pessoa hoje que não tenha um familiar ou que pelo menos não tem um vizinho que sofre com esse problema. E cada vez aumenta mais. Se fizer uma pesquisa na população, 80% é contra, né? Se tivesse um plebiscito hoje, dava mais de 80% contra, né? Então Porque quem sofre, sabe? Quem é a favor da liberação está naqueles 3 grupos que eu te falei, ou é uma pessoa totalmente desinformada e que não tem ninguém na família com problema. Se tivesse, era contra. É isso. Se tivesse uma pessoa na família com esse problema, seria contra. Só que a gente não pode pensar só na nossa família. A nossa família é esse todo aqui. Esse amar ao próximo, como a gente ama a cada um de nós, ele não fala só do que está pertinho mesmo, é do próximo. É geral, a gente tem que ter essa visão de amor. Então, por isso é que eu falo,
a gente precisa conhecer dependência química. A nossa sociedade está sofrendo e morrendo por conta dela. Então, não fique só. Vá para um grupo de amor exigente, não espere ter problema. Eu espero que você, como eu também, a gente nunca tenha, mas a gente precisa aprender, porque a gente precisa ajudar, a gente precisa ser melhor em casa, a gente precisa ser melhor nas nossas relações, não é? Mas o fato de não ter o problema acaba sendo uma coisa positiva, e ao mesmo positiva duas vezes. Primeiro, que você não tem o problema. E segundo, se você tem a consciência, você quer ajudar. Você vai no grupo, muitas pessoas vão no grupo de apoio falando que não tem problema, mas de repente descobre que não é que ela não tenha o problema, ela tem outros problemas comportamentais que o grupo também ajuda. Sim, e é isso que a gente percebe o tempo todo. Não tem o problema com a dependência química, mas problema comportamental, compulsões. A gente tem várias, né? Culpa, um monte. Qual é a mãe que não tem culpa? E lidar com a culpa é importante, senão a gente fica paralisado e não age, né? A gente sabe que as compulsões são todas muito parecidas, né, Cláudia? Você pode ter, entre aspas, a sorte de não ter um dependente químico na sua família, mas e quando você tem um comprador compulsivo, ou quando você não está conseguindo administrar suas finanças, ou quando a alimentação está errada e você come demais ou come de menos, ou você fala demais ou fala de menos, enfim, a sobriedade, que é realmente o nosso objetivo final, precisa ser trabalhado com metas. Por isso que o Amor Exigente trabalha semanalmente uma meta. E a gente pode escolher um objetivo relacionado a algum desses campos da nossa vida. Um objetivo financeiro, se a sua conta está no negativo, se você não está bem, você está sempre gastando a mais, você está sempre perdido no crédito rotativo do seu cartão, por que não trabalhar um objetivo de organizar isso? E aí com uma meta semanal, que eu vou fazer esta semana ou para ganhar mais ou para gastar menos. Vou fazer uma planilha de custos, de gastos, não é? O Amor Exigente gosta muito que você escreva. Escreva alguma coisa que está lhe incomodando. Pode ser no ponto da sua vida emocional, pode ser sentimental, pode ser financeiro, pode ser familiar, pode ser alguma coisa que você não consegue falar para as outras pessoas. Escreva, porque isso clareia um pouco a sua mente. Quando você for fazer a sua partilha, você está mais claro. Muito bem. E como você não está nesse exato momento num grupo de amor exigente, eu te lanço um desafio. Pensa numa meta. Nos grupos a gente sai com uma meta. Pensa agora numa meta. O que você pode fazer essa semana de diferente e que seja bom para você mesma ou para você mesmo? Pode decidir aí. Metas simples, sugestões de metas. Bom, geralmente as pessoas vão ao grupo com o objetivo de ficar cada vez melhor. Então, você tem que aprender em cima daqui. Então, um aprendizado pode ser você assistir a um vídeo do Amor Exigente. Nós temos o www.amorexigente.org.br. Existem vídeos ali para você assistir. Você pode ter o livro. Então, leitura é uma meta. Vou ler o capítulo 1. E o interessante é você fazer uma meta factível. Não fala assim, eu vou ler o livro inteiro, porque você não vai ler o livro inteiro, vai ficar chateado que não leu e não vai nem ler. Então, as metas têm que ser metas claras, factíveis, quantitativas e qualitativas muito claras. Vou andar, quero andar, começar a andar, então eu vou andar 1 quilômetro de manhã. Que pode ser uma meta. Fala assim, mas essa meta tem alguma coisa a ver com o amor exigente? Tem a ver com você. Saúde. E o foco no amor exigente é você. Você é a pessoa mais importante para o amor exigente. Então, foca em você. Esse vou andar já é um ótimo passo, né? E pode ir com passos curtos, poucos no começo. Nós temos o dia 22 de julho, que nós teremos um curso de Amor Exigente Ó, que meta aqui na cidade boa. de São Paulo. Não é uma boa meta? Vou me fazer a inscrever no inscrição para o curso. Que dia? Tem que fazer logo, porque já está acabando. 22 de julho. Agora, 22 de julho. Tá. Daqui a um mês. Daqui a um mês. E olha, você vai fazer tudo isso entrando no site amorexigente.org.br. Tem um Amor Exigente perto de você. Lá, coloca a tela do site, que aí você vai ver, tem escrito em cima, no canto ali, ó, localiza aí. Localiza aí. Você clica ali, já abre uma aba com várias possibilidades e aí você vai colocar o seu bairro, a sua região e você vai encontrar o grupo de Amor Exigente perto de você. Tem vários, às vezes você mora num lugar que tem vários grupos, você escolhe lá e vá a um. Talvez não tenha. Ai, Cláudia, não tem aqui na minha cidade. Você vem fazer esse curso, não é? Porque esse curso já prepara para que a pessoa possa montar um grupo na casa. A ideia dele é capacitar. Capacitar não só um coordenador, como um familiar. E nesse curso nós vamos ter a oportunidade, ouvindo o Dr. Ronaldo Laranjeira,
e outras celebridades da área de dependência química, falando sobre o produto, sobre o problema. Né? E depois nós vamos falar também sobre princípios, vamos falar sobre comportamentos, mas o importante mesmo é que nós estejamos cada vez melhor dentro de um grupo de apoio e acreditando que a gente pode fazer a transformação. É isso, e a gente pode mesmo. Não fique só. Eu sei que o problema é pesado. Ronaldo abriu o coração dele aqui da forma dele, né, despojadão de falar, mas assim, ele disse que ele estava completamente doido, perturbado por conta da dependência química do filho. Luiz Fernando falou da angústia ao internar um filho. E a gente sabe que não é uma brincadeira e que é pesado, e talvez esteja pesado para você. Não fique só, vá a um grupo de amor exigente, busque um mais próximo da sua casa, tá bom? Força, fé e alegria. E mudança de comportamento para que os comportamentos mudem. Olha isso Reeducação. A minha palavra hoje é vamos reeducar a nossa família. Mudança de comportamento para que os comportamentos mudem. Vamos nos reeducar para educar a nossa família. Reeducar para educar. Reeducar para educar, porque nada muda se você não mudar. Ó, obrigada, viu, gente? Prazer imenso. Muito bom Força, recebê-los. fé e alegria. Força, fé e alegria sempre, pra gente ficar cada vez melhor.